sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski e esse podcast é uma extensão da revista Bioquímica Como Ela É. No episódio de hoje, teremos a Gabriela Cibes, uma bióloga matemática. Bom, a gente vai entender isso melhor aí durante a conversa, então seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Então tá, vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa é tu poder nos mostrar, nos falar um pouco do quais foram as suas motivações para começar aí teu primeiro direcionamento indo para biologia, digamos. Por que eu fui parar na biologia? Honestamente, acho que foi quase uma dessas coisas do acaso. Eu tive um professor excelente que coincidiu de falar sobre genética e evolução, e eu achei o assunto muito, muito, muito legal. O professor inspira, sabe aquela pessoa que te inspira, assim? E eu vou fazer isso, então. Eu tinha algum contato por família com essa coisa do professor universitário, com essa coisa de pesquisa, então essa ideia já era um caminho para mim, mas eu não sabia muito bem em que área, então é meio engraçado, foi até secundário ir para biologia e a primeira coisa que eu achava legal era o mundo da pesquisa, assim. Enfim, acho que foi um acerto, mas quase pelo acaso, assim, tipo, chegou no terceiro ano do segundo grau, tá, para que lado eu vou? E fui encantada pela genética, pela evolução, um pouco da ecologia também. E o que gerou esse encanto? Tu lembra mais ou menos de algum ponto assim que te gerou esse encanto em relação à genética, em relação à evolução? O que eu posso dizer? Eu acho que quando a gente estuda tanto genética quanto evolução, a gente chega numa ideia de que a biologia, de que a vida, né, a vida pode ser tratada ou pode ser pensada como um processo a ser explicado, que tem um conjunto de regras ou um conjunto de fundamentos que explicam o mundo que a gente está observando e a vida, e uma variabilidade enorme de vida que a gente enxerga por aí, e a gente consegue, com base em alguns conceitos fundamentais, algumas regrinhas, algumas formas de interação que são lógicas, num certo sentido, que fazem sentido quando a gente pensa nessas regras, e a simples combinação desses fatores é capaz de gerar uma diversidade impressionante, fenômenos muito bonitos e coisas muito lindas. Então, é realmente a ideia de que tu pode pensar. Hoje, eu diria assim, é a percepção de que existe algo que eu chamaria de biologia teórica, assim, né? De uma teoria por trás da biologia, do surgimento dos fenômenos. Na época era assim, olha, existe uma explicação lógica para essas coisas que é muito legal. É como se fosse um abrir de portas, assim, começar a enxergar com novos olhos as coisas. É mais ou menos isso. Exatamente. Aliás, é engraçado, eu acho que possivelmente com a maioria das e algumas interações que abrem portas de pensamento pra gente, né. De repente as coisas se tornam claras, assim, esse aqui é um caminho muito legal, isso aqui é uma coisa que eu gosto, isso aqui é uma coisa que eu vou seguir. Certamente na minha história tem algumas dessas, mas acredito que para muita gente, sim. Mas então tá, vamos lá. Como é esse teu contato inicial com pesquisa? Que contato foi esse? Meus pais, os dois são professores da URGS, da área da engenharia. Meu avô minha tia então é uma questão de família, assim, de crescer ouvindo as histórias, enfim. Por uma sorte, eu diria assim, de ter nascido na família, entre aspas, certa. Ou, enfim, com as influências que ajudavam, assim. Então, realmente, nesse sentido, um privilégio de informação, né? Até Privilégio para de formação, assim. sim. Até para uma família com a engenharia sendo mais saliente, a biologia não seria um caminho realmente o mais provável, né? Não, eu Hum. queria fugir, eu não queria ser igual, ou pelo menos trabalhar com pesquisa em alguma capacidade, mas eu queria fugir, então vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer biologia. É engraçado, Muito mas bom, enfim. muito bom. Bom, então como é que foi teu primeiro contato assim com a bio, quando tu entrou na faculdade? Como é que foram tuas primeiras experiências assim? Ah, elas foram condizentes com o que tu esperava, pelas aquelas coisas que o teu professor tinha te passado? O início do curso acaba sendo abrindo um mundo novo em tantos aspectos, né.
a questão social de estar na universidade, a questão de tu ter acesso a muitas informações diferentes, e o início do curso é muito formativo, no sentido de que tu vai ver um pouco de, pelo menos na época, não sei se não mudaram o currículo, mas assim, tu vai ver um pouco de química básica, tu vai ver um pouco de matemática básica, tu vai ver um pouco de física básica, e as disciplinas de bio, pelo menos na época, eram muito introdutórias, no sentido de te apresentar a biologia que existe, não tanto de entrar a fundo. Tinha uma, eu acho, pelo que eu lembro, assim, que entrava mais a fundo em teoria. Então, era uma coisa muito interessante no sentido de que, olha, está se abrindo um mundo novo, mas não necessariamente no sentido de recompensar, pelo menos no inicinho da faculdade, assim, de recompensar esse interesse que eu tinha. Eu acho que foi um pouco mais para frente, quando eu comecei a buscar por conta própria essas interações mais da matemática. E também quando eu cheguei nas disciplinas, as ecologias mais avançadas, a evolução, essas mais para frente, que começou a, digamos assim, que eu tive essa recompensa, né? A recompensa desse instinto. Assim. Então, o início do curso foi muito interessante, mas ao mesmo ele não satisfez, ele não bateu essa necessidade, vamos dizer assim. Tanto que foi logo no meu primeiro semestre também, por uma dessas coincidências ou privilégios, talvez a gente possa falar, dos contatos, né, do meu pai conhecer outros professores da universidade, que eu descobri que existia um programa chamado Matemática para Biociências, coordenado pelo professor Arthur Lopes na matemática, e agora eu não me recordo qual era o professor, porque eu tive menos contato, mas um professor da biologia também, acho que da biologia molecular, da biotecnologia, alguma coisa assim, mas não me recordo bem quem era. E esse era um programa que, enfim, eu ouvi falar por uma coincidência muito grande, e o que eles faziam era buscar alunos das ciências biológicas que tinham uma predisposição para matemática. Eles davam uma bolsa de iniciação científica para esses alunos, mas em vez de desenvolver um projeto de pesquisa, o que tu fazia era disciplinas da matemática. Então, fazer, além do teu curso normal, algumas disciplinas da área da matemática. Era um projeto muito legal, assim, eu acho que foi uma daquelas sortes ou oportunidades únicas de momento, que se não tivesse acontecido eu estaria em outro lugar, né? Mas acho que a vida é cheia dessas coisas. Assim. É verdade. Aí achei muito legal, não conheci esse projeto. Tu entrou, foi no primeiro, segundo semestre? Como é que tu entrou No nesse primeiro projeto? Como é que foi semestre, isso? no primeiro semestre eu conversei com o Arthur e ele me falou, tu tá fazendo cálculo? Vamos ver como o primeiro. Dependendo de como for, se tu continuar querendo depois, aí eu encaminho outras opções para ti. E eu sou uma pessoa que sempre tive, pelo menos na época de colégio, facilidade com matemática. Então, fui muito bem na prova de vestibular de matemática. Acho que senão ele não teria nem olhado para mim na época. Mas, enfim. E aí acabou aquele semestre, e no final do semestre eu continuei, estou interessada. E aí, a partir disso, cada semestre seguinte, além de todas as disciplinas da bio, eu fazia mais 2 disciplinas de matemática. Cálculo 2, álgebra linear, depois eu fui fazer probabilidade, equações diferenciais, enfim, fui fazendo disciplinas adicionais da matemática, começando por algumas disciplinas de graduação, na realidade não eram da matemática, de matemática, né? Tipo, junto com as engenharias, junto com outros cursos, assim. E tu E conseguia fazer fui... algum, desculpa te interromper, mas tu conseguia Vai lá. fazer no decorrer das cadeiras da matemática, né, e as tuas cadeiras da bio junto, tu conseguia fazer alguma ponte, assim, tu ia, daqui a pouco te dava um estalo, assim, pô, isso aqui vem para esse ponto aqui da bio, tu já ia conseguindo fazer essas pontes? No início, muito pouco. O início era muito formação, assim, então a parte inicial era difícil. Eu enxergava, por exemplo, na disciplina de bioestatística, aquele cálculo que eu fiz lá, que tem umas integrais que seriam úteis. Eu enxergava, daqui a pouco, nas disciplinas de índices que eles apresentavam, na realidade eram resultados de equações que eles faziam e que deveria ter uma ligação ali. Mas eram coisas que, pela natureza do curso de bio, não eram colocadas de forma explícita pelos professores, e aí para um aluno de início de graduação, verde, saindo do colégio direto para a graduação, é difícil tu nessa idade, digamos assim, fazer essas ligações sozinho. Quando isso começou a aparecer de forma mais forte para mim, foi um pouquinho mais para frente, quando eu comecei a ir num seminário, quando eu fui participar de cursos, coisas assim que realmente faziam essa ponte e mostravam de forma explícita essa ponte. Assim.
Tive contato com, enfim, um outro professor da matemática, o Alexandre Baraviera, que me indicou livros para ler que tinham essa interação. Enfim, para tu começar a pensar em biologia de uma forma mais quantitativa e mais teórica e mais ligada à matemática. Então, realmente eu precisei desses estímulos, não é uma coisa que aconteceu naturalmente, assim, por conta própria. Mas que a gente comentou, acho que com um caráter mais inicial sempre é complicado, né? E eu acho que é um depósito de energia, assim, que a gente faz no início que é complicado também de se entender, né? Tu tá te doando, tu tá fazendo aquelas cadeiras e nem sempre tu consegue. Tá, é isso, é para isso. Isso às vezes começa a ser um pouco difícil, assim, às vezes para as pessoas, mas eu acho que é muito importante. Por exemplo, a gente não tem mais matemática na bio, né? Isso foi Pois tirado do é. currículo. Eu não Eu sei acho que é uma como perda seria a muito minha grande. experiência. É, eu acho que nem eu gostei muito da cadeira de estatística, acredito até depois que aprendi mais quando eu fui fazer ecologia 2, eu acho. Eu aprendi muita coisa lá em ecologia 2 também sobre as coisas de bioestatística, mas eu não sei como seria a minha experiência em relação à matemática mesmo, dentro da bio, assim. Eu Sim. não tenho muito, não tenho um distanciamento, assim, mas também não sei como é que seria a minha reação, sabe? Então, é um balanço que só experienciando, assim, para saber mesmo. Eu acho que é uma pena muito grande, assim, porque na época que eu estava fazendo a minha formação, alguém com o meu perfil era uma coisa meio única, no sentido, assim, de que se via como uma coisa de futuro. Claro, sempre teve muito biologia, utilizar a matemática para fazer modelagem em biologia é uma coisa que existe desde o século passado, uma coisa antiga, assim, mas tem crescido muito, tem muito espaço, principalmente com as coisas mais ligadas à bioinformática, mas tu precisa de uma base matemática para entender bem essas coisas, para lidar bem com os modelos, com as ideias. E na minha época ainda era, pelo menos a gente via muito como uma aposta. Nossa, que máximo, tu tá na interface entre essas áreas, tu entende um pouco de um pouco de outro. Ainda tem um pouco disso, mas eu acho que já virou muito mais lugar comum, no sentido de que tem uma demanda muito maior e muito mais gente tá por caminhos variados tentando ocupar esse espaço, que é maravilhoso. Por outro lado, é uma pena que justo o currículo de graduação que está formando biólogos está tirando algumas dessas ferramentas básicas que ajudam as pessoas a fazer a ponte, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma pena mesmo. A gente nunca vai saber, né, qual é a verdadeira interação. Eu concordo que no currículo de graduação, da forma como eu fiz, aquela disciplina de cálculo era muito solta. Tu fazia aquela disciplina de cálculo, tu aprendia aquilo, mas a não ser que tu fosse buscar, tu tinha no máximo uma pincelada de um professor, como eu faço hoje nas turmas de bioestatística, dizendo, tá vendo essa curva aqui, não sei o quê? Lembra o pessoal que fez cálculo? Aqui a gente ia resolver uma integral para resolver isso. Pronto, acabou. Tu mencionou aquilo uma vez durante o curso, tá, agora vamos fazer de outras formas, que são as formas que vocês vão fazer. Pô, a ecologia tem um monte de modelagem de equações diferenciais, tem muita coisa muito interessante de ecologia, que é modelagem matemática, modelagem estatística, enfim. E fazer uma apresentação dessas matérias que tu ignora ou tu só mostra essas coisas como ilustração, porque afinal de contas o aluno não tem o ferramental para ir mais a fundo, na minha visão tá perdendo alguma coisa, né? Mas enfim, isso é uma questão de visão, tá? Mas eu só queria falar sobre uma outra coisa, também um pouco sobre a pergunta que tu fez antes para mim, que é o seguinte, tu perguntou, pois é, a gente faz esse investimento inicial para enxergar o uso só lá na frente, né? Isso eu acho que, para mim, fazer as disciplinas de matemática não era isso naquela época. Naquela época era, nossa, que legal essa coisa que eu tô aprendendo. Se vai servir para alguma coisa, eu não sei. Mas eu gosto de aprender essas coisas, eu gosto de resolver problemas, eu gosto de pensar dessa forma, certo? Eu conheço muita gente que, em algum momento da vida, pensava assim para matemática e lá, passar do tempo, aí diminui ou não. Mas assim, e o pessoal que eu conheço que estuda matemática, estuda estatística, a maioria dessas pessoas, elas têm esse encanto. Olha que bonito isso que eu estou aprendendo, olha que interessante, olha só como essas coisas se relacionam, olha como eu consigo usar essas ferramentas para ir mais longe, para enxergar mais longe. Claro, não 100% do tempo, sempre tem aquela parte da matéria que é chata, que tu vai ter que estudar, mas esse encantamento do aprender a resolver problemas, esses desafiozinhos que a gente... sei lá, é aquela ideia de tu resolver uma charada e aí tu gasta aquele tempo pensando na charada e de repente tu acha uma solução e aquilo dá um prazer interno, assim, sabe? Tipo,
genuíno, não porque vai ser útil para alguma coisa, mas olha que legal que eu tô para mim estudar matemática nessa época tinha muito a ver com isso. Hoje continua tendo, mas claro, eu já enxergo muito mais a questão das utilidades, né, tem a questão, enfim, de encontrar o tempo, mas isso era uma época de início de graduação em que, talvez por ingenuidade minha, embora eu acho que vários dos meus colegas estavam na mesma situação, a gente estava explorando o mundo, a gente estava aprendendo coisas, ninguém enxergava muito bem o que ia fazer depois. Ah, vou fazer uma iniciação científica, por quê? Ah, porque é legal, porque é interessante. Ah, vou fazer um estágio, porque preciso de uns pila e tal. Mas aquele início da graduação para mim, e eu enxergava para várias das minhas colegas da bio, que não tinham nenhuma relação com a matemática, eram só minhas colegas da bio, aquilo era interessante porque a gente estava exposto a novos conhecimentos, porque era interessante, porque era um prazer aprender, porque estava acrescentando. Então, para mim, o início da matemática foi isso. Depois, o investimento trouxe outros frutos, mas naquele momento tinha o encanto de aprender, porque era muito legal resolver aqueles problemas. Ótimo essa demonstração de amor assim, pela matéria. Eu até hoje, boa parte também por fruto das conversas aqui no podcast com os convidados, eu começo a entender também a entender e também criar um pouco mais dessa admiração pela forma como a matemática, como a possibilidade da linguagem que ela pode fazer entre diversos meios, assim, e até um dos episódios passados foi com um cara que é da matemática, que continua trabalhando, trabalhou com matemática aplicada. Então, aí em outro momento também eu conversei com a minha tia, que é da ecologia, e também comentou sobre as questões da matemática. Então, eu acho legal como isso começa a surgir, como essa ligação entre a biologia e a matemática aparece, e para muitas pessoas às vezes isso não é visível, sabe? Eu acho legal poder tá apresentando isso assim. E o próprio professor o Zé Cláudio da revista, ele também sempre comenta que sente o que é uma perda a ausência da matemática no curso e tudo mais. E eu começo a entender um pouco melhor, assim, no decorrer das conversas, começo a entender melhor a, as portas, digamos, que pode abrir, tu entender essa linguagem, tu conseguir transcrever um fenômeno através da matemática, sabe? Então, eu tenho gostado mais, assim, tenho tirado um pouco aquela. Ah, mas é matemática. Não, já tá ficando melhor, assim. Tu Bom, vê, e isso é muito pessoal, né? Tem umas pessoas que naturalmente, assim, que legal, vou resolver um problema. eu até tenho isso, eu tenho muito de. Putz, me incomoda não saber, por exemplo, mas parece que quando tem um limite assim de conhecimento, às vezes aquilo me incomoda. Por exemplo, tal coisa acontece assim, tá, mas como? Aí chega um ponto que aquilo tem um limite que me cria uma certo desconforto, assim, uma agonia que eu quero ir um pouquinho mais, sabe? Tá, mas como? De que, quem faz isso? E é isso eu gosto. E que a gente comentou sobre a bio antes, eu acho que é uma das motivações de eu estar fazendo o curso, sabe? Então, chega um momento que você tá, mas como é que tal ser vivo vai fazer isso? Por que ele tem essa interação com outro ser vivo? Por que ele tem essa dependência? Como que gerou essa dependência, sabe? São às vezes perguntas que tu não naturalmente faria, mas que quando tu faz, tu fica agoniado de não ter a resposta, assim. Então eu acho bem legal. Tu comentou sobre as iniciações. Tu teve algumas experiências durante a graduação sobre iniciações. Como é que foi isso? Além dessa primeira que tu comentou, como foram as tuas experiências dentro da graduação? Então, eu tive um percurso diferente. Acho que por uma característica minha também, que muito rapidamente se mostrou nas aulas práticas da biologia, eu não sou uma pessoa para trabalhar em laboratório. Sabe essa coisa de pipeta contando célula, ou de manter coisas vivas, ou qualquer coisa desse tipo. Não é uma aptidão natural minha, assim. Então, a minha trajetória foi toda por esse percurso na matemática, sempre olhando para a bio, sempre fazendo curso, foi o curso que eu me formei. Então, o que aconteceu foi que depois que eu tinha feito, sei lá, no início do terceiro ano do curso, o Arthur me indicou para a professora Silvia Lopes, que é uma professora da estatística, que foi minha orientadora de iniciação científica e de mestrado depois,
que basicamente é uma baita pesquisadora na área da estatística. E além de ser uma baita pesquisadora na área da estatística, era uma pessoa extremamente generosa com o tempo dela e com a disposição dela para aprender coisas novas. Então, eu sou a guria que quer trabalhar com genética e DNA e coisas assim. Ela trabalha com estatística, então ela buscou a colaboração de uma colega que trabalhava com bioestatística e com modelos de DNA, uma colega da Unicamp, a professora Idete Pinheiro, e para poder me orientar nesse espaço, para que eu pudesse desenvolver um trabalho na área que era interessante para mim. Então, basicamente é aquilo. De novo, desses privilégios da vida, mas claro, porque tu é dedicado, porque tu busca e porque tu teve a sorte de estar no lugar certo, então tem um pouco dessas coisas todas, assim. A professora Silvia me orientou num trabalho que era, assim, dentro da minha área escolhida, mesmo não sendo a área dela de original. Então, ela teve essa flexibilidade. O que a gente fez foi estudar processos estocásticos, que é uma ferramenta super tradicional da estatística, em que a professora Silvia tem todo o domínio mais do que necessário, aplicados à evolução de DNA. Então, basicamente, os tais dos modelos de substituição de bases, para quem já trabalhou com filogenias e tal. Então, estudando a parte estatística desses modelos que descrevem como que as mutações acontecem no DNA. Então começou a ficar muito legal, porque daí tu realmente está enxergando as coisas interagirem, e aí tu tá lendo, e aí tu tá fazendo as continhas, mas as continhas que fazem sentido e as propriedades que tu aprendeu estão descrevendo como processos de mutação acontecem, aí tu vai lá e faz uma continha, chega num resultado, e aí tu pensa naquele resultado e diz, tá, isso faz sentido. Se eu olhar para o DNA e se eu entender como que as mutações acontecem, isso faz sentido. Certo? Se eu esperar tempo suficiente de evolução, digamos que eu tenho só uma propriedade, assim, só para dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenho um A numa posição do DNA, certo? Se eu esperar um pouquinho de tempo de evolução, sei lá, estou acompanhando bactérias que estão evoluindo por um certo tempo e eu olho um tempo depois, tem uma grande chance de ser um A aquilo, certo? Se eu esperar um pouco mais de tempo, tem uma chance um pouco menor, porque tem mais tempo para ter acontecido uma mutação. Se eu esperar um tempo muito, muito, muito longo, eu perco a memória de que aquilo era um A. Sei lá se era um A, se era um C, se era um T, se era um G, porque devem ter acontecido tantas mutações. Tá, eu consegui provar uma propriedadezinha que mostrava isso. Então, a ligação entre a matemática e aquelas coisas que fazem sentido, e esse é um exemplo bobo, mas é só um que eu consigo pensar, assim, rapidamente para dizer, era uma coisa muito legal. E começou a seguir dessa forma, assim. Então essa foi uma das experiências de ligação. A outra experiência de ligação, que foi dessas oportunidades muito legais, é que surgiu um curso de verão no INPA. O INPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ele fica no Rio de Janeiro, e é um centro de referência nacional, nota 10, assim, para áreas ligadas à matemática. E eles têm tradicionalmente esses cursos de verão, que são, enfim, cursos de várias áreas de matemática, estatística, enfim, várias áreas interessantes, em que alunos de graduação, de pós, vão fazer disciplinas. São disciplinas boas, enfim, o pessoal usa para acesso a mestrado, várias coisas assim. E aquele ano teve um curso de modelagem biofísica, né? Modelagem de sistemas biológicos através de matemática, física, coisa assim. E bom, tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro fazer esse curso durante o verão. E aí agora era um curso montado pensando em fenômenos biológicos e como que eu vou modelar eles com matemática. E aquilo, assim, ó, aquilo abriu minha mente de uma forma, porque agora não era aquele um exemplo que eu estava estudando no meu projeto. Eles apresentavam vários exemplos diferentes, exemplos sobre a progressão do HIV dentro do hospedeiro e o que vai acontecendo nesses casos, exemplos de teoria dos jogos e evolução, no sentido de que, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas como entre agentes diferentes levam à evolução de características que talvez se a gente não levasse em conta as interações entre os agentes, elas não acontecessem. É a forma mais rápida que eu tenho de explicar isso. Tem jeitos bem melhores. Então, tinha vários exemplos diferentes de coisas e tu começava a tornar aquilo concreto. E eu até nem tinha todo o ferramental matemático para realmente apreciar aquilo em profundidade, mas eu tinha o suficiente para entender que era uma mudança de jogo, era outra coisa, estava sendo apresentado de uma forma muito mais completa.
E além disso, daí no final daquele verão teve um congresso. Congresso pequenininho que reuniu num hotel, enfim, não atrapalha que o hotel era na beira da praia em Angra, então isso também não atrapalha nem um pouco a história, mas em que vieram vários pesquisadores internacionais apresentar os seus trabalhos e os seus resultados sobre essa área. E claro que as palestras eram incompreensíveis para mim, né? Eu não tinha matemática, eu estava, sei lá, no final do segundo ano da graduação, eu tinha feito 5 disciplinas de matemática, não era uma coisa assim de profundidade. Então, o que tinha além disso é que um dos professores, que era o professor responsável pelo curso, no intervalo do almoço, todos os dias, pegava um dos palestrantes e trazia para o conjunto de alunos do curso para tentar traduzir aquilo e apresentar aquilo de uma forma mais interessante para os alunos. Então, assim, esse tipo de iniciativa que existe pontualmente em alguns lugares do meio científico, acho que fazem a diferença na vida das pessoas, assim. Aquilo realmente, ali eu decidi, o que eu quero fazer da minha vida é pesquisa nisso. Porque daqui a pouco aquelas coisas que eram... Se a gente vai assistir palestras, eu acho que é muita gente que vai em congresso, como aluno de graduação, e até depois tem a experiência de ir a palestras e ter a sensação de que tu entende os primeiros 10 minutos, 5 minutos da introdução, e depois o resto é uma coisa vaga, e aí depois tu volta na conclusão para entender quais são, assim, os principais resultados. E ali era muito legal, porque ele destrinchava, então mesmo que tu não pegasse os detalhes, aquilo fazia sentido, e eles consideravam os alunos de uma forma tão, enfim, tão relevante que eles tiravam o tempo do intervalo de almoço deles, quando estava todo mundo na praia, e eram os alunos e mais um ou outro palestrante do dia que tirava aquele tempo para, né, destrinchar o problema ou para entender um pouco melhor. Isso foi, enfim, uma outra dessas experiências, eu acho que é uma coisa muito legal, assim, que me ajudou a me dar conta, nossa, como esse negócio é legal, como esse negócio é interessante. Então, Eu achei muito interessante isso. Como é que funcionava mais ou menos essa dinâmica? Assim, como é que era a transposição, né? Qual era a maior diferença do pesquisador, que é o mesmo que tu sentia, do pesquisador naquela palestra dele e nesse momento mais descontraído? Qual era a maior diferença que tu sentia? Era, de repente, uma horizontalidade maior de sentar sentado, te sentir mais próxima dele, e isso quebrava as barreiras? O que tu sentia ali? Eu acho que eram duas coisas. Uma, com certeza, essa questão da proximidade. Esse era um evento pequeno em que as pessoas não tinha um grupo muito grande de alunos, não tinha um grupo muito grande de pesquisadores, então as pessoas conviviam de forma muito mais próxima, assim mesmo. Então, tu estava sentado na mesa e na mesa do lado estava o cara. Então, tinha esses espaços de interação eram muito mais fáceis, embora para um aluno de graduação é sempre difícil, porque pelo menos eu sempre fui um pouco mais tímida, então não era uma coisa muito fácil de fazer essa proximidade, mas enfim, faz parte. Então, era um momento que eles estavam ali para conversar contigo ou com o grupo de alunos. Acho que se fosse para conversar só contigo ia ser mais difícil, mas como tinha o grupo de alunos, tinha um diálogo um pouco mais fácil. Então, isso sim, com certeza, quebrava barreiras. Depois daquele momento, tu conseguia conversar com a pessoa muito mais fácil do que antes daquele momento, que teve aquele momento de quebrar a barreira. Mas, além disso, eu tenho uma sensação, quando a gente apresenta uma palestra num evento, a gente tem 2 objetivos, assim. Um dos objetivos é fazer as pessoas entenderem. O outro objetivo é se gabar e dizer, nossa, como é legal essa coisa que eu fiz. Certo? Tu tem um pouco das duas coisas. Tu quer valorizar aquele trabalho, mostrar como ele é interessante. Quando tu tá fazendo isso para um grupo de pares, tu tá assumindo que as pessoas têm o mesmo nível de conhecimento e de profundidade no assunto que tu, ou pelo menos um nível próximo, um certo nível de profundidade, e tu fala numa certa linguagem, que é a linguagem diferente da linguagem que tu vai falar quando tu percebe que as pessoas ainda não tiveram várias das etapas introdutórias. Então, em vez de falar nos termos técnicos, eu vou tentar traduzir aquilo. Então, eu acho que eram as duas coisas, era a proximidade, mas era o esforço claro de agora não é a hora que eu vou falar difícil para mostrar que eu sei falar difícil, agora é a hora que eu vou falar fácil porque vocês vão entender, porque o meu objetivo não é nem fazer vocês entender, é fazer vocês achar interessante. É quase como propagandear, assim. Eu acho. Enfim, essa é a minha interpretação, pode ser que eu tenha Sim. modificado, faz muitos anos isso, pode ser que eu tenha modificado algumas ideias, alguns pontos assim, né, vai saber.
mas foi uma desses momentos, assim, formadores, determinantes, tipo: "Tá, é isso que eu vou fazer". Então, acho que é legal contar, porque é uma experiência meio Perfeito. única, assim. Eu estava comentando ali antes, eu acabei, me veio a pergunta, assim, tu tu disse que tu comentou que em alguns momentos tu ia fazendo os cálculos, tu chegava no resultado, e aquele resultado acaba daqueles cálculos para te faziam sentido, dizer: "Ó, faz sentido, a tal característica acaba fazendo sentido". Mas teve algum momento, por exemplo, que tu fez os cálculos, eles deram um resultado tal, e tu refez os cálculos, eles deram o mesmo resultado e eles estavam contrariando aquilo que tu estava esperando. Como é que isso provavelmente, acredito que deve ter acontecido e como é que foi essa experiência, assim? Isso aconteceu comigo algumas vezes, mas não tanto quando esse que eu tô falando de representar um fenômeno biológico que faz sentido, etcétera, isso é uma coisa que quando eu estava refazendo, tipo, quando tu tá aprendendo coisas, quando eu estava refazendo cálculos, digamos assim, canônicos, sei lá, aquelas coisas assim, estou aprendendo a teoria, então eu estou refazendo as coisas que muita gente já fez, e aí tu chega naquelas grandes propriedades. Mas a gente encontra isso também na atividade de pesquisa, quando está fazendo uma análise de um conjunto de dados, tipo, pensando hoje, porque eu estou no departamento de estatística, eu estou falando de matemática porque era, né, porque tu me perguntou matemática, porque era a ênfase inicial, hoje eu estou num departamento de estatística, e se eu certamente me identifico muito mais como estatística, não me identifico como alguém como matemática, embora esse início tenha essa ligação. Mas então, tu vai fazer uma análise de um conjunto de dados, tu faz toda uma conta, tu monta um modelo, e aí os teus dados estão teu resultado está contradizendo aquilo que tu esperava, né. Isso acontece com frequência, não é nem um pouco raro. E aí tem aquela questão de ir atrás 1.000.000 de vezes, como tu falou, para ver se, né, se tá errado. E falar com alguém que realmente entende do processo biológico, porque eu me tornei alguém que entende mais dessa parte metodológica, então quando eu consigo conversar muito bem com o biólogo. Agora, biologia é meu título, né? Não, hoje em dia eu não me aprofundo tanto nos assuntos, então eu vou buscar alguém que realmente se especializa naquilo para interpretar, para dizer se faz sentido. Daqui a pouco é algum problema do próprio conjunto de dados, enfim, aí a gente vai buscar explicações, né? Mas sim, acontece direto. Bom, então tu falou já de aprofundamentos, não sei se tu quer também falar mais alguma coisa da uma parte mais final do curso, de alguma finalização, mas posterior à Acho tua que essas foram as graduação, coisas legais. tá, tipo, aí posterior à tua graduação, o que que aconteceu? Qual foi o direcionamento que tu tomou? Bom, eu durante a graduação ainda estava comecei a fazer disciplinas do mestrado de matemática, hã, sob orientação da professora. Mas essa disciplina da graduação, agora quem sabe tu faz essa que já vai contar para o mestrado depois e tal. Então eu comecei a fazer algumas disciplinas. Quando eu me formei na biologia, eu entrei oficialmente no mestrado e aí fiz o mestrado né, em matemática com ênfase em probabilidade estatística. Então, já dá para fugir um pouco do termo matemática e um pouco mais para o lado de estatística. Assim. Uh, enfim, esse foi um período interessante, mas acho que não tem nada assim muito diferencial, assim. Eu sempre quis estudar fora, acho que por causa desse contato que eu tinha com o mundo de pesquisa, então tá, chegando no final do mestrado, bom, vamos procurar uma forma de se financiar, porque, né, não é bem assim, se financiar para estudar fora. E aí fui atrás de bolsas e aquelas coisas que vão acontecendo. Fui para os Estados Unidos porque a bolsa que eu consegui era Fulbright, então só banca Estados Unidos. Uh, O que que seria Fulbright? Desculpa. A Fulbright é uma agência do governo americano, que financia pesquisa científica e outros tipos de interações, assim, não só científicos, alguns de línguas e conhecimento e tal, entre Estados Unidos e outros países. Então, o que é interessante para a gente é que eles participam de vários programas de intercâmbios e programas de bolsas com vários outros países. Na época que eu estava na graduação, eles tinham um programa muito grande que era o Fulbright, desculpa, que era o CAPES Fulbright. E era um programa que então, dava várias bolsas de doutorado pleno nos Estados Unidos. Então, um monte de gente. Era
o lugar que mais se mandava a gente era os Estados Unidos, porque as bolsas normais, as pessoas podiam ir para qualquer lugar, né? Qualquer lugar do mundo, mas essas bolsas Fulbright Caps eram só para os Estados Unidos. Além disso, e esse programa deixou de existir por um tempo, e pelo que eu vi, agora ele existe novamente. Então, no marasmo de bolsas que estamos, se alguém está interessado em fazer um doutorado pleno no exterior, essa é uma coisa para buscar, porque recentemente ele voltou a existir. Acho que de tamanho bem menor do que era na época, mas ainda assim é uma oportunidade. Então fica aí a dica. É uma ótima notícia. Mas assim, então eu ganhei uma bolsa dessa agência Fulbright, né? E entrei na UCLA, então Universidade da Califórnia, Los Angeles. Também não é um lugar desagradável de se estar, né? Los Angeles é uma cidade muito, pelo menos, um lugar muito legal. E fui para lá fazer doutorado, sem noção da dificuldade que ia ser, né, da mudança de nível que estava acontecendo naquele momento. Faz parte. Isso é uma coisa assim que a gente um pouco esconde, mas vou fazer as disciplinas da matemática. Veja bem, você não tem os pré-requisitos, então vai ser mais difícil do que alguém que está fazendo as disciplinas da matemática. Vou tentar entrar nas disciplinas do mestrado. Veja bem, você não fez toda a graduação na matemática, vai ser mais difícil. Mas em cada uma dessas etapas, tu tem colegas que ajudam, tu quebra a cabeça, tu acha que não vai conseguir, aí tu insiste. Eu tô contando a história assim, só com as estrelinhas, né? Em cada uma dessas etapas tem, enfim, alguns pontos, assim, pessoas muito iluminadas que me ajudaram, senão eu não teria sobrevivido, digamos assim. Enfim, fui para os Estados Unidos fazer doutorado num programa chamado Biomatemática. Então era um programa interessante porque a lógica tu tem algumas disciplinas do programa que dão técnicas de modelagem, então aí algumas mais para o lado da estatística, algumas mais para equações diferenciais e etc. Mas além disso, tu tinha que fazer um conjunto de disciplinas extras, algumas ligadas à matemática e algumas ligadas à biologia. Então, tu tinha que ir buscar nas outras áreas do campus disciplinas adicionais. As da matemática eu não precisava, porque eu tinha eu precisava menos, porque eu tinha meu mestrado em matemática. Agora, as da biologia não, porque eu tinha minha graduação, aí graduação não conta né, porque não é pós-graduação, então não servia, tive que fazer. Olha, Programa genial, assim, muito legal. Daquelas. Sabe aquela coisa assim que tu vai de uma oportunidade muito legal para outra oportunidade muito legal? Então, tive várias sortes nesse sentido. Até a minha próxima pergunta era mais ou menos em relação a isso, de como foi tua experiência fora, né? Como é que foi a língua, eu não sei como é que tu era, a tua experiência com a língua inglesa aqui, como é que foi estar lá e vivenciar um outro ambiente acadêmico que provavelmente é diferente, bem diferente do daqui. Como é que foi a tua experiência lá? Muito difícil, muito legal, muita evolução. Acho que tudo muito ao mesmo tempo, sabe? A intensidade do início, assim, chegar de realidade de isso aqui é outro jogo. Não em termos da dificuldade tanto dos assuntos, embora também, mas porque era muita coisa, porque era muito rápido, porque tu tinha que estar naquele passo rápido. Meu inglês, eu sempre tive um nível bem, bem bom de inglês. Quando eu era criança, eu morei uns 5 anos na Inglaterra, então isso ajudou um pouquinho, assim, o inglês inicial, assim. Acho que tem uma época que se a gente aprende línguas, a coisa flui mais, né? Então eu tive um pouco de sorte nesse sentido. Pouco não, bastante. Mas ainda assim, não é a mesma coisa nem de perto. Tu conseguir assistir um filme sem legenda, tranquilo, não é a mesma coisa do que tu assistir uma aula de matemática em que tu tem dificuldade de acompanhar o assunto, ou mesmo as de biologia eram mais difíceis, tinha muito mais termo técnico que eu não conhecia. Tipo, é muito mais denso de termos técnicos, eram mais difíceis de acompanhar. Então, o início foi difícil por causa da língua, mas depois de um tempo a gente supera. Era difícil porque era um outro lugar, mas aí tu tem uma comunidade, acaba criando uma comunidade de amigos. Eu encontrei uma comunidade de brasileiros lá muito legal, que estava chegando para fazer uma coisa muito semelhante, tipo, em áreas diferentes, fazer doutorado. Então, tu acaba encontrando pessoas muito legais e muito diferentes, que talvez não fossem teus amigos em outras circunstâncias, mas como tu tá ali, tá exposto a pessoas diferentes, então
isso é legal porque tu diversifica, né, tu tem contato com gente que tu não teria de outra forma, tu diversifica a forma de olhar o mundo, acho que foi muito interessante. Hã, a questão das oportunidades de pesquisa e das oportunidades de, enfim, de viagens e coisas assim, também era diferente do que tinha aqui. Então, essa bolsa da Fulbright que eu tinha, fazia congresso uma vez por ano em que reunia todas as pessoas das diferentes regiões do mundo que receberam aquela bolsa, para falar sobre ciência. Não era para eu falar do meu projeto, é para a gente pensar sobre divulgação de ciência, para a gente pensar sobre como se consegue recursos, para a gente pensar sobre inclusão na ciência, que são coisas que normalmente quando as pessoas estão fazendo uma etapa de formação, elas não têm esses estímulos, elas têm os estímulos do congresso da sua área, né? Como que eu comunico ciência? Por que é importante eu comunicar? Como é que se eu vou gravar um vídeo, se eu tenho que ter digamos assim, saber explicar meu projeto em 1 minuto, sabe? Esse tipo de coisa, assim, são treinamentos que a gente vai adquirindo com o tempo e com gastar esforço e com gastar tempo pensando nisso. Então, de novo, uma das oportunidades muito legais que eu tive e que eu acho que a gente devia fazer mais esforço de reproduzir ela aqui. Eu conheço alguns espaços na URGS que tem esse tipo de, né, esse tipo de estímulo pontual, assim. Então, tu tinha contato com pessoas muito interessantes, né, porque as pessoas tinham ganhado a bolsa de áreas diferentes, de lugares do mundo diferentes, que reuniam por uma semana num congresso sei lá, em New Orleans ou em Denver, ou enfim, lugares diferentes nos Estados Unidos, cada ano era num lugar diferente. E aí tu vai pensar sobre ciência, tu vai pensar sobre de ciência, tu vai comparar. Eu lembro que um dos anos a gente tinha que levar uma avaliação de como era o cenário científico no seu país. Então tu tinha gente de acho que eram uns 40, 50 países diferentes. Não, era menos, acho que eram uns 30 países. Cada um falando 5 minutinhos, 3 minutinhos, era muito pouco tempo que cada um tinha, né? Cada um falando sobre como era o cenário científico no seu país. Claro que o Brasil estava num momento diferente lá, mas comparando com os outros, a minha sensação naquela época era: nossa, e a gente tupiniquim acha que a coisa é ruim no Brasil, né? E os argentinos dizendo: bah, se a situação fosse que nem o Brasil, os colombianos dizendo: ó, tem isso aqui muito legal, mas se a situação fosse que nem o Brasil, o uruguaio dizendo: ah, se a situação fosse que nem o Brasil. Então era uma coisa legal, assim, de ver. E mesmo pessoal de países que a gente considera mais desenvolvidos cientificamente, tinha algumas coisas muito interessantes, mas também tinham dificuldades. Então, tu enxergar isso dava uma outra visão, assim. Eu acho que essa experiência foi fenomenal, assim, foi muito legal. Então, mais uma dessas, assim, interessantes que aconteceu. Eu acho que acabou tendo um desenvolvimento pessoal muito grande, assim, né? Que nem tu falou dessa questão de apresentar um projeto em 1 minuto, isso tem que estar tem que estar muito imerso, né? Tem que estar muito dentro daquele projeto, tendo muito conhecimento sobre aquilo para tu poder passar o teu recado, né? E o porquê daquilo em 1 minuto. Isso não é fácil, assim, eu acho que é um exercício muito bom de se fazer e que não necessariamente vai ser fácil. Bom, estamos em época pandêmica, tu tem um trabalho relacionado a isso. Se tu puder nos contar mais sobre ele, como que foi o pensamento inicial, como é que tu desenvolveu ele. Bom, nos conte. Tá. Agora eu vou decepcionar um pouquinho, mas tudo bem. O que acontece? Eu vinha trabalhando antes com epidemias e com uma área que a gente chama de filodinâmica. A ideia da filodinâmica é combinar informações genéticas com outras informações de interesse epidemiológico, tipo local geográfico que tu coleta dados, momentos no tempo que tu coleta, daqui a pouco tamanhos de populações, enfim, e tu combina todos esses tipos de dados diferentes para fazer inferência, por exemplo, sobre qual é o tamanho amostral, o R0 da população, taxa reprodutiva aquela da população, ou dinâmicas populacionais. Qual é o processo de dispersão geográfica, então, de onde para onde o vírus migra, e vários outros processos desse tipo.
E isso é um tipo de método que se usa para estudar doenças vírus de rápida evolução, principalmente, como o vírus de RNA, e o Covid é um vírus que se encaixa Hoje, muito nessas. desculpa te interromper, tu já vinha trabalhando com isso antes de começar a pandemia. Essa foi a área do meu doutorado, então foi nisso que eu trabalhei durante o doutorado, com gripe, com dengue, com HIV, que são, né, outros vírus que têm esse tipo de característica. E eu tinha um projeto, aí abrindo um pouco mais os métodos, tentando trabalhar com gripe. Então, sempre trabalhando com a ideia de desenvolver métodos estatísticos para estudar, né, as doenças infecciosas. Um projeto bastante ambicioso, que a ideia era verificar se a diversidade genética da gripe teria efeito sobre os anos em que a epidemia é pior ou melhor, então a incidência da epidemia sobre anos diferentes. Já adianto que a anticlímax enorme não deu certo, no sentido de que nós não encontramos nada, ou o que nós encontramos por enquanto é muito fraco, né? E agora. Mas é ciência, né? Faz parte. Né? Faz parte. E a gripe tá toda bagunçada agora com a pandemia, então é pior ainda. Né? Pior não, mas no sentido de que talvez a inferência quanto valor isso vai ter para o futuro é uma coisa bem mais incerta hoje, né? Nesse sentido de bagunçada. E quando começou a pandemia do Covid, eu senti muito a necessidade do tipo, tá, eu tô aqui, eu tenho essas ferramentas, eu deveria fazer alguma coisa sobre isso. E nesse momento inicial, então, eu comecei a participar de algumas iniciativas. Uma iniciativa muito legal, junto com alguns alunos do programa de pós-graduação em estatística, alguns professores lá do Instituto de Matemática e Estatística, era um simulador de epidemia. Então, a ideia de que tem algumas coisas que regem como que a epidemia vai evoluir, certo? E quando a gente fala em modelos matemáticos, a gente está falando em quais são os pressupostos que eu estou assumindo que regem a epidemia, né? E aí tu tem uma regra matemática que fala como eles devem se combinar e como eles se comportam, e eu vejo quais são as consequências desses pressupostos, essa é a ideia de modelagem matemática. Então, tem alguns parâmetros que regem esse processo, como quão efetivo o vírus é em transmitir para outra pessoa, quanto tempo as pessoas permanecem infectadas, quais são qual é o tamanho da população, quais são as taxas de mistura da população. Então, são alguns parâmetros que são relevantes para essa interação. E aí, o que acontece? Esse simulador pegava um modelinho mais simples, então os pressupostos mais simples que a gente conseguia pensar para como a epidemia evoluía, certo? Então, dos modelos mais clássicos, e basicamente deixa com que a pessoa vá lá e diga o que acontece se aumenta a taxa de transmissão. E aí vê o que acontece com a epidemia. O que acontece se diminui a taxa de transmissão? E aí vê o que acontece. O que acontece se o vírus passa a infectar pessoas por mais tempo? O que acontece se ele passa a infectar pessoas por menos tempo? O que vai acontecendo com o rumo dessa epidemia, certo? Então, o simulador fazia isso, ele é uma ferramenta de interação. A gente também colocou os dados, né? Então o simulador baixa os dados da epidemia e aí as pessoas podem ir lá e verificar o quão parecido é as curvas que eu estou prevendo dos dados reais. E eu já adianto que com esses modelos super simples, isso só funcionava lá no início e hoje em dia a gente não funciona mais muito bem. Porque o modelo era muito simples, ele não assumia essas coisas do tipo... aí fecha tudo. Então tá, então agora diminuiu a transmissão. Aí agora abriu um pouquinho. Tá, agora as pessoas estão usando máscara. Agora não. Então ele não levava em consideração esse tipo de coisa e aí para os dados mais longos isso não funciona bem, precisaria de outros modelos. Mas era uma coisa legal no sentido de interação, assim, no sentido de entender como que a gente ajusta esses modelos, como que a gente trabalha com eles. Acho que em termos didáticos era... Outra coisa que eu participei foram alguns projetos de análise de sequências do vírus aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, para entender esses processos de migração. Então, será que o vírus que está circulando no Rio Grande do Sul, será que ele é originário de uma introdução e aí se espalhou localmente? Ou será que a gente consegue identificar processos de introdução diferentes e aí pequenos espalhamentos locais? Então, como é que é essa mistura? Isso, não sei, só vou comer o achismo aqui. Isso tem alguma coisa a ver com a teoria de grafos? Nesse caso que para esse exemplo que a gente fez,
grafos, mas é a árvore filogenética, então aquela lógica da árvore da vida, ou no caso a árvore genealógica, talvez, do vírus. Essa é a estrutura que a gente usa. Então tem a ver com grafos, sim, mas dessa forma. Assim. Que são alguns modelos tradicionais, e aí eu participei de alguns projetos com o pessoal que estava fazendo sequenciamento para fazer análise dessas sequências e, enfim, verificar o que estava acontecendo com o vírus em momentos diferentes e tal. Então, esses foram os projetos que eu participei. Além disso, eu tive um projeto maravilhoso durante a pandemia, que foi um bebezinho, que fez com que vários dos projetos científicos, né, dessem uma diminuída, assim, em termos. Gostaria de ter feito muito mais coisa, mas acabou não acontecendo dessa forma. A parte também tem que ter um momento. Com certeza. Eu até te perguntei dessa questão de teoria de grafos, porque no episódio anterior, com aquele cara da matemática que comentei, ele falou sobre teoria de grafos. Aí, isso, eu estava fazendo um curso de bioquímica, que aconteceu agora não faz muito. Eu estava fazendo e apareceu também. Aí, agora eu tô falando, eu disse, tá, mas será que também tem a ver? Porque aí eu fui, pô, tantos momentos tá aparecendo, sabe? Achei interessante, assim. Grafos são uma ferramenta maravilhosa, assim, dá para fazer muita coisa legal. E aí daqui a pouco, quando o cara deu o exemplo lá de falar que sobre as questões de rede social, de impulsionar a publicação, eu fiquei, caraca, uma coisa que tá tão no cotidiano, assim, e às vezes não se toca, sabe? Eu achei muito legal, assim. Bom, então pra gente se encaminhar para uma finalização, se puder deixar, então, tuas indicações de livro, série, filme, do que tu quiser. Se tu quiser deixar também o modelinho que fazia essas variações, falar sobre esse modelo, onde pode encontrar e tudo mais. Não sei, também deixar um recado final, fica espaço aí aberto para ti. Tá bom, então, muito obrigada pelo convite. Eu não me preparei bem o suficiente, eu não tenho o link do simulador aqui, mas eu posso te mandar depois e, enfim, se quiser incluir. Como eu disse, mas o ajuste dos dados está legal para o início da pandemia e agora para o final ele não está tão bem. Mas eu te mando por e-mail. Sobre dicas, uma coisa que eu andei pensando assim ultimamente e que eu vi esses dias foi aquele filme Hidden Figures, né? Estrelas Além do Tempo. Acho que já devem ter indicado ele aqui. É sobre... Não? Esse é um filme muito legal. É bem recente. Sobre 3 engenheiras da NASA, negras, mulheres, na época da corrida espacial. Então, é uma ideia muito legal, porque está falando sobre ciência, sobre fazer ciência. No caso, né, tentando mandar foguete para a Lua, então realmente é um fazer ciência muito interessante. E ao mesmo tempo discutindo o lugar da mulher, e muito mais do que o lugar da mulher negra, ainda por cima, mais complicado ainda, né, nesse momento, dentro desse espaço. Então é a história da Katherine Jackson e mais 2 outras engenheiras, ou que eles chamavam de computers da NASA, então eram computadoras humanas. E eu acho que é muito interessante, porque é um pouco essa ideia de pensar o fazer ciência e, ao mesmo tempo, pensar o lugar da mulher nisso. Assim. Outro filme muito legal que também trata disso, talvez não de uma forma... Enfim, com uma outra abordagem, é o Radioactive, que fala da Marie Curie, né? Que é simplesmente a mulher que ganhou 2 Nobéis. Pouca coisa. Que eu acho que é interessante também, porque fala muito sobre esse fazer ciência, mas fala do lugar da mulher nisso. Eu acho que hoje, por um lado, nós certamente somos privilegiadas, porque a situação é muito mais fácil do que nesses tempos históricos que eu estou colocando. Mas, por outro lado, acho que são discussões super válidas. Eu acho que o fato de estarem saindo filmes, e são filmes mainstream, assim, filmes de bastante destaque, fáceis de encontrar. Esse Radioactive está é do Netflix, eu acho. O Hidden Figures eu vi no cinema, então eu não tenho certeza. Eu vi no cinema? Eu acho que eu vi no cinema, mas não tenho Mas certeza. não tem problema, fica a indicação, agora é muito mais fácil o acesso, assim. São filmes fáceis de achar, assim, e é interessante que meio que a indústria virou, assim, no sentido de que se contam essas histórias com muito mais frequência, se discute esses assuntos com muito mais frequência. E de mestrado, a Silvia,
ela é uma mulher que é, hã, líder, mas que é, num certo sentido, uma desbravadora diária, né, tipo, viveu num momento em que, bom, na matemática era ela mais uma ou 2 colegas num espaço muito masculino na estatística e tal. E com o passar do tempo essa coisa vai se tornando mais acessível, mas ainda tem muita coisa para discutir, então eu acho que o fato de que esse tipo de discussão está se tornando lugar comum não, mas mais frequente, né, na mídia é muito legal, assim. Então, acho que podem ser 2 dicas interessantes. Perfeito, muito obrigado. Te agradeço mais uma vez pela disponibilidade. E, bom, daí eu vou deixar aqui na descrição para o pessoal poder acessar. Mas, enfim, muito obrigado. Peço que vocês acessem também a nossa revista, né, online, acessem os outros episódios e até uma próxima. Muito obrigada.